Caríssimos, no projeto original de Deus, a união matrimonial no amor é indissolúvel. Esta verdade é compreensível na simplicidade das crianças e sustentada pela graça divina. No mês dedicado às missões, a Igreja nos convida a refletir sobre o tema Jesus Cristo é missão. E o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Motivados por isso, iniciemos esta celebração cantando. Vou evangelizar, evangelizar sempre meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Vou evangelizar, evangelizar sempre meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Quero ser como a chuva que cai molhando a terra. Quero ser como o sol que brilha no mundo e aquece a terra. Quero ser como a chuva que cai molhando a terra. Quero ser como o sol que brilha no mundo e aquece a terra. Quero saudar a todos que estão aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Quero acolher pessoas que estão de Jundiaí, Lagoa da Prata, Pirassununga, Recife, São Bento do Sul, Uberaba, caravana de Betim, Brumadinho, onde estão? Bem-vindos. Itaúna, Minas Gerais, Paraguai, bem-vindos. Patos de Minas e Fortaleza. E saudar a você que está acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, os aplicativos YouTube Padre Manzotti. Sempre o meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a reflexão é sobre o plano de Deus para o homem, para a mulher. Diferentemente do que pensavam, que a poligamia, que o adultério, que o divórcio era algo aceito por Deus, Jesus faz uma correção severa e insiste na castidade entre os casais, insiste na monogamia, insiste que o divórcio não está nos planos de Deus. Um assunto espinhoso, um assunto difícil de digerir, mas é a vontade do Senhor. Vamos pedir perdão quando os tempos modernos, as facilidades atuais nos desviam deste caminho. Façamos o nosso exame de consciência pelos ataques contra a família. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados
e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, O Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Qual a sua intenção? Claro que rezando pelos 16 anos da obra Evangelizar, agradecendo a Deus e pedindo que não nos falte o necessário para cumprir nossa missão. Você que está em casa também pode fazer o seu pedido e rezemos pelos nossos associados. Alex de Melo Santos, Craíbas, Alagoas. Analice do Nascimento Oliveira, São Luís, Maranhão. Anne Carolina Pereira da Silva, Bandeirantes, Paraná. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus não nega a lei de Moisés, mas resgata um significado mais profundo e nos lembra o cuidado, especialmente com as crianças. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando ele adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 127, que tem por antífona:
O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Todos. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Salmodiemos. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus pôs pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, e não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se com sua mulher.
Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, comete adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é deles dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Só o Senhor restaura a família, só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Querido povo de Deus, aqui de Curitiba, região metropolitana, e pessoas que vieram de tantos lugares, em caravanas ou sozinhos, em torno de Jesus das Santas Chagas, em torno deste Senhor que nos une, em torno e da proteção de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Este santuário que tem sido motivo de grande edificação na vida dos fiéis. Aqui vêm, aqui bebem da palavra, se alimentam de Jesus para retornarem à caminhada. Hoje, o Evangelho, que é de Marcos, nos coloca dentro de um tema, eu diria, espinhoso. Nós estamos, capítulo 10 de Marcos, então praticamente está no miolo. E Marcos reserva para este miolo os assuntos mais difíceis, assuntos inusitados, assuntos conflitivos, assuntos que precisam ser clareados. E um deles é este tema. Qual tema? Deus aceita a poligamia? Deus aceita o divórcio?
como Deus pensou o homem e a mulher, e como Deus pensou o casamento. E essa liturgia é uma correção para eles e para nós, no mundo moderno, onde o divórcio já é quase que aceito, que quando alguém começa a ter problema no casamento, vamos nos separar, serei feliz com outro, serei feliz com outra. Então a pergunta: por que a igreja insiste que o matrimônio é indissolúvel? Então por que insistir numa moral cristã? Repito, somos pagãos ou somos cristãos? Cristãos. Então por que a nossa moral difere com o que Deus quer para nós? Vejamos no Evangelho. Filhos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E esse assunto eu falei que é espinhoso, esse assunto é difícil de digerir, porque vai contra o que muita gente hoje está banalizando. Repito, a monogamia, a castidade no matrimônio e a indissolubilidade do matrimônio. Naquele tempo, os fariseus, um grupo, uma seita, procurou Jesus para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido um homem se divorciar com uma mulher? Jesus pergunta: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio para despedi-la. Ora, Jesus responde imediatamente: é pela dureza do vosso coração. Entendam bem, acompanhe por favor, o pouco tempo que tenho preciso explicar. Como que eram os povos antigos? Os povos antigos, era normal a poligamia, isso é, um homem com muitas mulheres, em algumas culturas até hoje. E isso antes de Moisés. E como eles procediam? Se um homem estava casado com uma mulher e por algum motivo ele não quisesse a mulher, ele tinha, por ser homem, direito de dizer: não te quero mais, volte para sua casa. Por que razões? Razões simples. Se a mulher não fez a comida direito, se a mulher por acaso não está cuidando bem direito da casa, claro, em caso de adultério também. Mas este homem não tinha obrigação de escrever uma carta. Então essa mulher ia, e por não ter dado o divórcio, ela estava presa ao marido. E se ela se juntasse a um outro homem, ela era tida como prostituta, era morta. Moisés, querendo defender a mulher, querendo valorizar a mulher, disse: bom, se isso acontecer, é a obrigação do homem dizer por que a está mandando embora e lhe dar a carta de divórcio, de tal forma que ela estaria livre para constituir outro matrimônio. Estão entendendo o que eu estou explicando? Então com Moisés foi um avanço no direito da mulher, foi um avanço de uma moral não perfeita, mas uma moral que ainda a mulher era respeitada. Por isso, quando os fariseus sabiam disso, no tempo de Jesus não se tinha questionamento
sobre o divórcio, era permitido. Quando eles perguntam para Jesus, eles no fundo esperavam que Jesus, como judeu, fosse dizer: sim, sim, é costume de vocês. Mas Jesus dizendo: Moisés fez o que fez pela dureza do coração, mas na criação não foi assim. Então, ele não está abolindo a lei de Moisés, ele está dizendo que Moisés não é a plenitude da moral cristã. Fiz-me compreender? E Jesus coloca algo novo. Jesus coloca algo que difere de toda a prática pagã. Ora, meus irmãos, então como hoje, como cristãos católicos, queremos viver o que Jesus nos ensina? Ou queremos viver como pagãos? Muitos estão vivendo como tal, pensando como tal. Então o que é que Jesus está dizendo? Ele disse: desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Agora eu preciso, e volte à primeira leitura. Qual o objetivo da primeira leitura? Quando foi colocado lá do livro do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para a solidão. O ser humano não foi feito para a solidão. E é impressionante que Gênesis tem alguns ensinamentos importantes. Começa dizendo que Deus fez o ser humano e fez aves e fez tudo muito lindo, e que Adão deu nome a todos, mas nenhum dos animais eram a imagem e semelhança de Adão. Portanto, o que ele quer dizer? Que a solidão se preenche entre iguais. Por isso, foi preciso Deus fazer um igual a Adão. E nesse símbolo de tirar a costela de Adão, criou, e aqui Gênesis está dizendo, igualdade, igualdade entre o homem e a mulher. Por isso, olha a frase: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Gênesis, e isso nem os judeus entenderam. Jesus está explicando: mulher não está abaixo do homem. Se na cultura que existia a mulher era desprezada, o adultério de uma mulher não é mais grave que o adultério de um homem. Adultério é adultério para os dois. Machismo não é cristão. Ignorância não é cristão. A mulher ser uso e objeto não é cristão. Não faz parte da nossa moral. Porque homem e mulher foram feitos em igual dignidade. Por favor, não venham me dizer: ah, o homem foi primeiro, mulher foi antes. Não, carne da carne, sangue do sangue, uma só carne. É isso que Gênesis está dizendo. Veja que linguagem fortíssima. Veja, meus irmãos, o ser humano, um homem, ele só se completa com outro ser humano. O mundo, as criaturas, os animais, as coisas não completam um ser humano. É errôneo, é vazio. Alguém que busca nas coisas o complemento de si é vazio. Isso tem implicações no casamento, implicações seríssimas, porque está dizendo que dentro do matrimônio, homem e mulher são imagem e semelhança. A mulher não é menos. Portanto, Jesus está trazendo o plano criatural. Mas padre, não é assim. Se não é assim, deveria ser diferente. E não é o modelo
de casamento de novela, ou às vezes que a gente vê de artistas, está trocando, você não sabe mais quem. Tudo está permitido. Não. O que é a palavra de Deus, é a moral cristã que leva às vezes uma pessoa a sofrer, resistir, ser resiliente e lutar pelo matrimônio. É pela moral cristã que leva pessoas a passarem anos em lágrimas, rezando, esperando e tentando que a outra pessoa melhore. Agora, pagão é aquele que na primeira dificuldade, eu vou trocar de casamento. Carne da carne, sangue do sangue, se chamará mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Se você machuca o dedo, o corpo inteiro dói. Mas é impressionante, meus irmãos, que às vezes se vive. Eu falava que o casamento, sem dúvida, é uma superação no amor, na doação, no dom total da solidão. Mas por que tantos estão no casamento? Ficam embaixo da mesmo telhado, dormem no mesmo quarto, se não na mesma cama, até tem atos sexuais, mas não são atos nem do corpo, é de algumas partes do corpo, porque não há entrega por inteiro, não há entrega de alma, é o ato pelo ato, e se tornam pessoas profundamente tristes, infelizes. Não é mudar de pessoa, é mudar a forma de viver essa união. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor hoje diz com clareza que não é permitido a poligamia e que o divórcio não está nos planos de Deus. Mas eu não aceito, lamento, meu filho. Essa é a verdade do Evangelho. Voltemos ao Senhor que diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés fez assim. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Quem disse isso? Jesus. Veja que interessante, depois eles estavam andando e chegaram em casa, diz o Evangelho. E os discípulos, os mais próximos, escutaram a conversa de Jesus com os fariseus. E quando chegou em casa, para eles também era difícil esse tema. E exatamente por isso é que mostra a autenticidade do que Jesus revela. Quanto mais difícil, mais complicado, mais autêntico. Por isso os apóstolos perguntam: Senhor, a gente escutou aquela conversa que tiveste com os fariseus. Nós escutamos, mas nós também não concordamos muito. Tem muita gente que está desconfortável com esse tema. Aqui em casa, eles também ficaram desconfortáveis e disseram: Senhor, explica-nos melhor. É verdade, não pode o divórcio? Jesus responde, olha, com palavras lapidares: quem se divorciar da sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E toda mulher que casar-se com outro, comete adultério. Alguém tem alguma dúvida?
Jesus não deixou dúvida. Nessa matéria, ele foi claro como o sol e diz: para todos nós, o que Deus pensa para o matrimônio. Padre, mas e quem está nas segundas núpcias? Viva como pode, faça a caridade e deixe diante de Deus. Não nos façamos juízes de ninguém. Mas uma coisa é sabermos o que é certo e acolhermos as exceções. Repito, porque esse pensamento é importante. O que é certo, nós temos que saber. Agora, se há alguns percursos diferentes, acontecimentos diferenciados, esse, como igreja, nós acolhemos no seio da comunidade, rezamos a Deus com limitações dentro dos sacramentos, acolhemos. Mas, como cristãos, nós temos que buscar, pelo menos querer, viver a moral cristã do casamento. Do contrário, para que palavra de Deus? E para finalizar, Jesus pega uma criança, abençoa, pega as crianças no braço e diz: está difícil entender sobre o matrimônio? Então vocês vão ter que voltar a ser criança e reaprender o que Deus quer. Em últimas palavras é isso. Vocês terão que reaprender o que é que realmente Deus queria. Não se deixe levar pelo conceito de família da modernidade. Não se deixe levar pelos modelos errôneos de casamento. Não se deixe levar pelos folhetins e novelas, onde se troca de parceiro conforme a idade que mais apetece. O ser humano, ele é diferente. Se você pega um animal, vamos dizer, um pintinho de galinha, e separa ele da mãe, e coloca ele no canto, mesmo criado sozinho, ele vai piar e vai ser uma galinha completa. O ser humano não. Se você isolar um ser humano, ele nem aprender a falar consegue, porque nós somos seres relacionais, nós somos humanos, mas existe uma moral cristã para o ser humano, e a nossa moral cristã é Jesus Cristo. Maior clareza sobre um tema é difícil encontrar na Bíblia. E sobre o casamento para sempre, a fidelidade, a monogamia, a castidade, Jesus hoje é claro, é muito claro para todos nós. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus por nós
e por todas as necessidades do mundo e da igreja. Ao final de cada prece, rezemos: Pai amoroso, atendei-nos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, fortalecei os missionários e missionárias e abençoai a todos nós, que despertemos para a missão e nos tornemos uma igreja sempre a caminho, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, dai aos casais a graça de permanecerem unidos e aqueles que se encontram em dificuldades, socorrei-os com a vossa misericórdia, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, iluminai os casais de namorados e noivos, a fim de viverem sua preparação para o matrimônio, como tempo privilegiado de oração e diálogo, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, fazei que essa Semana Nacional da Vida e do Nascituro estimule ações para que a vida seja sempre respeitada em todas as suas etapas e que aqueles que estão sendo gerados tenham o direito de nascer, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Vamos rezar pelos casais. Quem é casado ou casada, levante a mão. Eu queria que você tivesse coragem de pedir: Senhor, santifique o meu casamento. Feche os olhos e diga: Senhor, vai dizendo, há tantos problemas na vida conjugal, desafetos, rancores, desgaste, mas que nada possa me levar à separação. Eu peço, Senhor Jesus, por todos os casais, que não cheguem ao divórcio, mas que pelo perdão que cura, perdão que salva, pelo diálogo, pela fé, consigam viver o que prometeram. Não permita, Senhor, que se machuquem, que se firam, mas que sejam de fato uma só carne, um só espírito. Ajudai-nos, Senhor, a não nos deixar levar pelo que não é cristão. E por mais difícil que pareça essa moral cristã, seja uma busca constante em nossa vida. Abençoai e santificai a todos os casais, na fidelidade, no amor, no respeito. Tudo isso nós vos pedimos, Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Apresentemos a Deus, na oferta do altar, a vida dos casais. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060. Venha conosco fazer parte da missão de transformar a vida. Cantemos. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar, a nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar, oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs,
para que este sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, nesse momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos o pão e o vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Peruso, que é bispo desta igreja, emérito Pedro, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, providenciai, os apóstolos, os santos, São Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com fé e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aos que estão no santuário, você que me acompanha em casa, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Preparemo-nos para receber o pão do céu, a sagrada comunhão. Façamos juntos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. trago aqui em oração tantas perturbações que as famílias têm. Eu posso crer, Ele agirá da mesma forma que agiu nas bodas em Caná. Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir. Encham as talhas com as minhas graças e já se pode ver o milagre acontecer.
O que antes era água, vinho novo será. Só o Senhor restaura a família. Só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só o Senhor restaura a família. Só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só Ele pode restaurar. As bênçãos vai derramar. Só Ele pode restaurar. As bênçãos vai derramar sobre a família. O amor e a paz transbordarão. Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir. Encham as talhas com as minhas graças, e já se pode ver o milagre acontecer. O que antes era água, vinho novo será. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste, inebriarmos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido povo de Deus, quero dizer, é uma alegria sempre recebê-los, sempre. Caravanas, que bom que estão aqui, e que voltemos a esse novo normal, mas voltemos, né? Então quando você quiser vir, é só ligar, marcar sua presença por enquanto, enquanto ainda tem limites, lugares restritos. Mas quero crer que muito breve, já estão abrindo show aí para 1000 pessoas, uai. Por que não vão abrir as igrejas? Eu fico de olho, fico de butuca. 41 3233 4884. Filhos queridos, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. 41 3221 6060, ou manda um WhatsApp. Também ali na porta você pode se tornar um associado. Nós estamos 16 anos da obra Evangelizar é Preciso. Já está adolescente, já está começando a ficar com barba, já está começando a ficar mais maduro. 16 anos, ajude-nos. 0 operadora 41 3221 6060. Filhos queridos, lembrando também, torne-se o mensageiro da capelinha. Tem alguém que é mensageira aqui? Muito bem, olha ali que coisa boa. Louvado seja Deus. Levanta aí as capelinhas, quero ver. Você de todo o Brasil poderá se tornar um mensageiro ou uma mensageira. É só ligar 41 3221 6060 ou mandar um e-mail mensageiros@evangelizarepreciso.com.br. Por onde passa a capelinha de Jesus das Santas Chagas nas famílias, uma gota do sangue redentor fica no lar. Lembrando também que está se aproximando o Dia das Crianças, e nós estamos com o livro do Manzotinho. Está muito bom, porque além de conteúdo cristão, ele tem diversão, ele é bem diversificado. Sem falar que nós estamos também com a nova batalha e já o diário espiritual para 2022, se Deus quiser, tempo novo, né? Sem essa
essa sombra de pandemia em nossas vidas. Filhos queridos, vamos pedir a Santa Teresinha? Pois não, filha, é um testemunho? Vou ler depois. Doação de capelinha. Tá bom, vou ler depois. Tá bom, Maria? Vou usar na capelinha para fazer mais capelinhas que estamos precisando, e vou levar em oração. Teresinha de Jesus, faz esse gesto assim. Qual chuva de rosa, Olha que lindo. de bênçãos e graças, sobre nós fazei cair. De novo. Teresinha de Jesus, Você que está em casa, olha para essa imagem linda. Que uma chuva de rosas e bênçãos caia na sua casa, na sua família. bênçãos e graças, sobre nós fazei cair. Tudo que se encontra em sua casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso e eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus das Santas Chagas! Viva do teu sangue, E eu serei libertado nas tuas santas chagas. Venha a vitória. Levante a mão para o céu e cante. basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha a vitória, venha a vitória.